Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um capítulo do Mundo Corporativo, que hoje se dedica a falar como melhorar a produtividade da sua equipe de trabalho. E para isso, nós trouxemos aqui ao estúdio do Mundo Corporativo o Hélio Sá, que é CEO e fundador da Impartech, uma empresa de consultoria e estratégia para Digital Workplace. Hélio Sá, desde já, muito obrigado pela sua gentileza de estar conosco no Mundo Corporativo. Um bom dia. Bom dia, Milton. Primeiro, eu queria agradecer o convite e a oportunidade de estar participando com vocês aqui do Mundo Corporativo. E um bom dia para todos os ouvintes. Quais são hoje os grandes desafios das empresas e de seus líderes quanto a ter uma equipe mais produtiva? Eu acredito que as empresas estão sendo desafiadas cada dia mais rápido e num nível de intensidade maior, né? Eu acho que a transformação, e esse é um termo em plena evidência no mercado hoje, a transformação digital pressiona as empresas para entregarem produtos de uma forma diferente. E na nossa visão, entregar produtos e novos serviços cada vez mais rápido, e essa evolução passa por um olhar para dentro de casa também, né? Ou seja, passa por um olhar de como a gente trabalha no dia a dia. E acredito que a produtividade, a forma como as pessoas interagem dentro das empresas é um grande desafio hoje, né? Então, acho que esse é o grande cenário de otimização que faz parte da transformação. A transformação digital ela não acontece só fora, ela precisa, na verdade, acontecer dentro também, como os colaboradores interagem. A transformação digital, então, é o desafio? Com certeza. Acho que com certeza a busca é a transformação digital, mas o meio, com o uso de tecnologias eficientes, modernas, é realmente abraçar todas as necessidades que a gente tem num dia a dia cada vez mais intenso, cada vez mais dinâmico, né? Ou seja, com pessoas que estão trabalhando, às vezes, desde do home office, que está cada vez mais forte no cenário brasileiro, ou até equipes diversas, né? Ou seja, em diversos campos do país ou até do mundo. Ou seja, como é que a gente transpõe essas barreiras de comunicação e faz esse nosso trabalho fluir de forma natural, né? Eu acho que a tecnologia vem aqui para transformar isso numa experiência natural e cada vez aí sim mais produtiva. Mas essa tecnologia já não está aí disponível para todos? Mas com certeza, eu acho que a tecnologia está disponível para todo mundo, mas o grande desafio que a gente enxerga hoje dentro das empresas é talvez transformar a experiência dos colaboradores em algo próximo e tão fácil quanto o que a gente tem em casa. Acho que a nossa experiência como consumidor de tecnologia em casa, com os smartphones, com dispositivos cada vez mais modernos, é excepcional. Só que o dia a dia das empresas ainda não conseguiu abraçar essa modernidade. E eu acredito que aqui existe também um conflito com as novas gerações de trabalho. Elas sim vêm com uma demanda completamente diferente do jeito e da forma como as empresas trabalham nos últimos 10 ou 15 anos. O que impede as empresas de replicarem no ambiente essa experiência que nós já temos no dia a dia? Eu acredito que faz parte da transformação de negócio, né? Ou seja, acho que nos últimos 3 ou 5 anos as empresas estão sendo forçadas a se reestruturarem, a serem completamente diferentes. E é um modelo de trabalho que vem desde a Revolução Industrial, ou seja, são anos e anos de experiência. Então, é difícil transformar empresas de 50, 60, 100 mil colaboradores. Eu vejo as empresas no Brasil, pelo menos nos últimos 12 meses, muito interessadas no assunto, mas como grande parte das transformações parte por cultura também, não só disponibilidade de tecnologia. Então, acredito que a gente está no começo dessa transformação dentro de casa. Quando você se refere à questão cultural, é porque há um temor, há um medo ainda de como se beneficiar de toda essa tecnologia? Com certeza. Eu acho que tem mitos, né? Tem mitos e os mitos acabam gerando, às vezes, insegurança, né? A tecnologia pode trazer uma questão ali de perda de postos de trabalho, etc., mas eu vejo de forma completamente diferente. Eu acredito que a tecnologia vem para ajudar justamente na produtividade, para que a gente consiga ter mais acesso e fazer o nosso trabalho melhor. Mas naturalmente, dentro do dia a dia de trabalho, a gente tem várias gerações interagindo que pensam diferente, têm experiências diferentes, e equalizar isso para transformar num novo caminho de uma empresa é realmente um desafio muito grande. Você falou em mitos, um deles, você citou, é o medo de se perder o trabalho para a tecnologia, ou seja, os robôs, a inteligência artificial, seja lá o que nós estivermos falando aqui, a automação, vai substituir o ser humano. Existem outros mitos aí nas empresas atrapalhando esse processo?
Eu acho que esses são os principais, Questão de privacidade, por mas exemplo, falta de segurança para a utilização de determinadas tecnologias por vazamento de dados, isso atrapalha ainda? com certeza, eu acho que a questão de segurança e privacidade vem muito forte, principalmente quando a gente leva informações do trabalho, do meu dia a dia de trabalho, para o meu dispositivo pessoal. Isso não é uma coisa nem tão natural para as pessoas e nem tão natural para as empresas. E eu vejo a própria legislação brasileira também sendo pressionada e desafiada a melhorar as interpretações que a gente tem, talvez, de modelos de trabalho de 20 ou 30 anos atrás. Então, realmente, acho que existe aí um tempo de adaptação de todos os lados. E aí é o que eu vejo a transformação cultural acontecendo com bastante interesse, mas com um desafio grande. É um desafio bem grande. Logo na abertura aqui dessa nossa conversa, eu disse que a empresa que você fundou, a Impartech, trabalha com consultoria e estratégia para digital workplace. Vamos definir esse conceito, digital workplace. Acho que o principal conceito é a tecnologia, e existem diversas tecnologias disponíveis para os usuários dentro das empresas. Só que hoje esse excesso acaba jogando contra efetivamente a produtividade. A gente tem alguns estudos de grupos de trabalho, por exemplo, nos Estados Unidos, que falam que o excesso de uso gera um estresse, gera ansiedade, ou seja, ele realmente atrapalha o nosso dia a dia, né? O volume de informações com que a gente trabalha versus o volume de ferramentas realmente não proporciona um balanceamento ideal. E o Digital Workplace, acho que como parte ali da transformação digital, mas olhando também para a experiência do colaborador, ele tenta facilitar, ele tenta colocar o colaborador no centro disso. Ou seja, somos diferentes, cada um tem o seu interesse e principalmente a sua função. Então o Digital Workplace ele tenta compreender o dia a dia de cada colaborador e te mostrar exatamente o que você precisa para tornar o seu trabalho melhor agora, né? Então acho que esse é o grande interesse do Digital Workplace, transformar a experiência. E eu aproveito uma das perguntas que chegaram pelo e-mail milton@cbn.com.br para dar sequência nessa conversa com Hélio Sá. O Christian pergunta aqui o seguinte: como focar no trabalho com tantos estímulos que nós temos no nosso entorno, muitas vezes estímulos tecnológicos, inclusive? Com certeza. Primeiro, bom dia, obrigado pela pergunta. Eu acho que esse é o grande desafio. Eu acho que o excesso de tecnologia realmente traz um desafio de foco. O Digital Workplace tenta te mostrar efetivamente a ordem com que as coisas devem ser realizadas no dia e principalmente a prioridade. Eu acho que a análise de prioridade hoje é um grande desafio dentro das empresas, né? Existem também estudos que mostram que o desafio é acabar. Normalmente a gente começa uma série de atividades e para eu voltar e terminar essa atividade, normalmente eu demoro 30 minutos para recompor a minha linha de pensamento. Então eu começo muita coisa e não acabo efetivamente nada, e eu fico ali no final do dia com aquela sensação de que eu não consegui concluir as minhas atividades. Então acho que o desafio de foco é iniciar e fatiar o seu dia bem, né? Então acredito que grandes consumidores de tempo, e-mail, por exemplo, devem ter janelas específicas durante o dia para serem trabalhadas. Eu acho que isso começa a ajudar na organização, ou seja, dividir os seus blocos de horário para cada tipo de trabalho, para cada tipo de ferramenta, para cada tipo de compromisso. Reuniões em determinados períodos também pré-fixados ajudam a balancear um pouco a demanda de reuniões, de e-mail e outras que acontecem ao longo do dia a dia de trabalho. Vocês sugerem, então, um controle sobre o acesso ao e-mail? Acho que não o controle, eu acho que a cultura, acho que vale mais do que controle. Acho que a cultura e a conscientização. E uma tendência que a gente enxerga hoje dentro das empresas é sempre como diminuir o volume de e-mails, né? Eu acho que esse é um grande ponto que principalmente o Digital Workplace foca. Como é que eu torno a comunicação mais ágil, mais fluida, mais rápido? Definitivamente o e-mail talvez não seja, na atualidade, a melhor ferramenta para isso. Comparando as experiências que nós temos dentro de casa, o WhatsApp é uma ferramenta excelente de comunicação. Existem ferramentas tão boas quanto para comunicação instantânea mais rápida, que não tem o peso do e-mail dentro das empresas. Então, acredito que esse balanceamento é uma carga ali da modernização, né? Ou seja, usar as melhores ferramentas para cada tipo de interação. Definitivamente o e-mail, ele é importante, eu não acredito, e tem vários estudos que comprovam isso, que o e-mail vai acabar, mas com certeza ele perde um pouco de prioridade e, consequentemente, intensidade, né? Levando outras ferramentas de produtividade no uso maior. O WhatsApp, que foi um dos exemplos que você trouxe aqui para nós, poderia ser o iMessage. Com Isso certeza. não é só mais uma fonte de distração, porque é mais informação chegando até nós?
Com certeza. Hoje é mais uma fonte de informação e, principalmente, o grande ofensor é a interrupção. Ela é mais uma fonte de interrupção, é mais algo que, durante o meu dia de trabalho ou durante o desenvolvimento de uma tarefa, é mais um ponto que me faz parar, perder o foco e que depois eu vou ter dificuldade para retomar e finalizar a minha tarefa. Então, essa também é uma questão cultural que a gente acredita que as empresas devem trabalhar no sentido de conscientização, né? Ou seja, qual que é o melhor horário e usar as ferramentas ideais para compartilhamento. Dentro das empresas, a gente não recomenda, por exemplo, o uso de WhatsApp para informações corporativas, tanto por foco como por questões de privacidade de informação, tanto dos funcionários como das empresas. Então, Então, o ideal nesse caso seria um canal de comunicação interno da empresa. com certeza. É isso que a gente acredita como parte de tantas outras ferramentas que as empresas têm. Tem que ser algo tão eficiente quanto, mas que me deixe focado no meu no meu dia a dia de trabalho e no ambiente que eu estou realmente segmentado aqui, ou seja, dentro da cultura da empresa. Acho que isso balanceia um pouco, principalmente a questão das interrupções desnecessárias. Explica para mim mais claramente qual é o trabalho que vocês desenvolvem na Impartec. Porque vocês não oferecem um software para a empresa, mas vocês oferecem uma consultoria para usar os softwares que já existem, ou as ferramentas que já existem. Exatamente. Eu acho que como a gente conversou no começo, a disponibilidade de tecnologia, ela já é brutal dentro das empresas. Então, a nossa primeira missão é não colocar mais uma. A nossa missão é fazer com que as pessoas usem bem aquilo que já existe. A nossa especialidade está em uma plataforma que a gente acredita que hoje, dentro das possibilidades dos cenários mundiais, é a que melhor atende empresas, que é a plataforma da Microsoft, e ela entrega para os colaboradores um conjunto muito diverso e muito potente de tecnologia. Mas, de novo, tecnologia a gente acredita que sempre é o meio para tornar as empresas mais eficientes, mais inteligentes e mais produtivas. O nosso trabalho de consultoria é facilitar para cada cultura e para cada empresa. Esse é um ponto super importante. Cada empresa é diferente, tem as suas particularidades, as suas necessidades específicas. Então, a gente procura entender essa necessidade, o cenário de cada empresa e recomendar, dentro de um leque de 30, de 40 tecnologias, parte dessa plataforma que a gente é especializado, quais são as melhores para a empresa, ou quais devem ser usadas imediatamente e outras num ciclo de tempo um pouco maior. Geralmente, quais são as ferramentas que são utilizadas pelas empresas e que são realmente produtivas, pode ajudar no desenvolvimento do trabalho? Eu acredito que dada a experiência que a gente tem principalmente no Brasil, combater os e-mails desnecessários é a grande missão. Então, as ferramentas que ajudam times de trabalho são realmente muito demandadas no cenário brasileiro. Né? Na nossa experiência, há uma ferramenta chamada Microsoft Teams, que tenta justamente unificar o seu dia de trabalho. E aí, já acompanhando alguns conceitos muito modernos de inteligência artificial. Né? Então, quem são as pessoas com quem eu trabalho? Definitivamente não é mais o meu chefe ou os meus pares. Né? O meu dia de trabalho ele é composto pelas pessoas que eu participo mais de reuniões, mais troca de e-mails, mais documentos colaborativos. Então, isso é a inteligência artificial trabalhando para o meu dia a dia. Ou seja, unindo pessoas que realmente são relevantes para mim hoje. Amanhã são outras. Até porque vai Então, depender, e fico pensando eu aqui comigo, vai depender muitas vezes do projeto que você está envolvido. E muitas vezes com nós estamos certeza. envolvidos 2, 3 projetos ao mesmo tempo, para cada projeto um grupo diferente. Perfeito. Esse é o maior exemplo do Teams, né, da ferramenta de equipe de trabalho. Né? Então, ela tenta tirar toda a questão de documentos espalhados, e-mails, etc., que traz uma confusão para o meu dia a dia, e ela unifica em uma tecnologia só. Então, tudo que eu vou falar desse projeto com essas pessoas está em um lugar específico. Então, num case recente que nós trabalhamos, conseguimos, para uma área de projetos de 350 pessoas, mais ou menos, diminuir em 80% o nível de e-mails. Então, isso é brutal para a Isso eu produtividade. quero para a minha vida, Isso é não é brutal, nem para o isso é meu realmente, trabalho. isso é super interessante. Fora a facilidade em gestão de conhecimento, né? Eu acho que o e-mail é o reflexo de mais fácil compreensão, mas o resultado disso é realmente que eu tenho as informações ali mais organizadas, mais acessíveis, que eu posso reaproveitar, e aí você vai ganhando conhecimento dentro da empresa, isso é muito interessante. A Jaqueline pergunta se existem ferramentas que podem me ajudar no fluxo de um trabalho, ou no processo do trabalho, já que eu faço e desenvolvo um projeto com uma equipe de mais 10 pessoas. Acho que com certeza, uma outra vertente dessas ferramentas orientadas a equipes são as ferramentas de gestão de tarefas.
Acho que esse também é um outro desafio. Não mais orientado àqueles cronogramas, realmente um pouco mais complicados, mas ferramentas com início, meio e fim de tarefas para a equipe. Eu acho que isso é super importante. Dentro da nossa expertise, essa ferramenta é chamada Microsoft Planner, justamente por ajudar nesse planejamento do dia a dia, com foco em equipes de até 10 pessoas, não maiores do que isso. Eu acho que isso realmente são ferramentas de produtividade bem modernas e que tiram intensidade de meios de comunicação que não foram feitos definitivamente para isso. Você já citou 2 vezes aqui ferramentas ligadas à Microsoft. É porque é Sim, a base sobre a qual vocês trabalham para estudar quais as melhores soluções? com certeza. Primeiro é a base do nosso trabalho e por que é a base? Porque é a empresa que hoje melhor entende o cenário corporativo. A gente entende que tem ferramentas e tecnologias de startups que podem complementar, mas definitivamente as empresas precisam de um ecossistema bastante robusto, né, que cobre tanto ferramentas modernas, mas também necessidades legais. Né? A gente tem legislações super importantes, como a que veio recentemente de proteção e privacidade de dados, e a Microsoft sempre está na vanguarda de tudo que se refere a empresas. Então, a gente acredita que esse balanceamento entre a necessidade de modernização e segurança para as empresas, a Microsoft hoje é a que mais se adequa e a que mais entrega para as empresas, para o cenário corporativo. O Marcos quer saber por que ele tem a impressão de que quanto mais tecnologia, menos tempo eu tenho para trabalhar. Eu acho que não é impressão, eu acho que é uma pura realidade. Definitivamente, o volume de tecnologias hoje é impressionante e elas consomem um tempo razoável. Né? Tanto nas interrupções, e falando corporativamente, esse é o nosso problema, parar trabalhos antes de acabar, como realmente no tempo que a gente passa na frente do smartphone e dos computadores. O desafio hoje justamente está em equilibrar esse uso de tecnologia e definitivamente dentro das empresas em como é que eu unifico. Unifico dentro das tarefas que eu tenho que entregar naquele dia, no mês, ou seja, eu preciso focar em resultados e não efetivamente no uso isolado de tecnologia. Acho que esse é o principal ponto. Você está falando aí desse acesso a e-mail, a smartphone. Nada contra eu usar o e-mail e o smartphone durante o programa. Nada contra. Até porque torna o nosso trabalho produtivo, que daí a gente atende exatamente aquilo que o nosso consumidor, no caso, nosso ouvinte, está buscando. Com certeza. Estamos em busca da experiência do consumidor. Mas você já chamou a atenção aqui que as empresas têm que passar a se preocupar também com a experiência do empregado, do trabalhador, do seu colaborador, que é um conceito que vocês chamam de Employee Experience. Como que a gente estuda, entende a experiência do nosso colaborador? Vocês fazem esse trabalho? Esse é o nosso principal trabalho na atualidade. Eu acredito que a tecnologia realmente está numa disponibilidade super interessante e num nível de muita maturidade dentro das empresas. Agora, entender os perfis dos colaboradores que a gente tem no nosso dia a dia de trabalho é essencial. Definitivamente, as ferramentas são diferentes para determinados públicos. Né? Um público administrativo é completamente diferente da minha equipe comercial. E, naturalmente, a minha comunicação e as ferramentas são entregues de forma igualitária. Então, uma parte da produtividade está em simplesmente mostrar as informações e as tecnologias que mais se adequam ao dia a dia de trabalho de uma pessoa de finanças, de uma pessoa de vendas, de uma pessoa de uma equipe técnica, por exemplo, ou, eventualmente, isso é grande parte do cenário brasileiro, de um operador de uma máquina que está numa fábrica, né, eventualmente, de um operário que está remoto. Ou seja, o operário tem necessidades de tecnologia, sim, e são um pouco atendidas no cenário brasileiro, mas são completamente diferentes de uma pessoa administrativa. Então, analisar o perfil e as necessidades é realmente entender o que a pessoa precisa e priorizar a entrega disso. Como é que vocês mostram à empresa e ao empregador de que esse tipo de trabalho e esse cuidado com a experiência do seu colaborador pode realmente trazer melhor retorno de investimento? Mas tem vários cenários, mas um que nós vemos as empresas numa necessidade muito grande é que a modernidade hoje faz com que a gente queira ou busque ouvir todos os colaboradores. E esse é um grande problema, principalmente das áreas de comunicação corporativa. Qual que é o feedback? Existe muita informação rica na ponta da empresa, ou seja, na entrega final. E normalmente isso é muito difícil de ser escutado. As empresas querem dar voz para todos os colaboradores, não querem trabalhar mais com silos isolados. E dar voz normalmente ajuda no meu processo de transformação digital, traz feedbacks muito ricos. Então nós já vimos, por exemplo, operações que antigamente eram completamente isoladas,
compartilhando insights e visões do dia a dia de trabalho que nunca uma equipe administrativa ia ter. E isso realmente vem como um conhecimento dentro da empresa muito grande, transformando negócios, transformando produtos, transformando formas, e aí realmente tornando um ciclo muito ágil de feedback e de melhoria contínua. Aqui eu acredito que a gente tem realmente transformação digital, que a gente realmente tem conceitos como indústria 4.0 e outros conceitos mais fortes. Nem toda empresa pode fazer alto investimento em tecnologia, mas toda empresa precisa melhorar sua produtividade. Que sugestão você dá, por exemplo, para aquele pequeno empreendedor, aquele médio empreendedor que ainda está iniciando e não pode despender tanto dinheiro nessa área? Eu acho que esse pequeno empreendedor vive, na atualidade, o melhor cenário para consumo de tecnologia. Acho que no passado, realmente, as tecnologias estavam isoladas a grandes empresas com potencial de investimento definitivamente muito grande. Mas hoje, as tecnologias como serviço, né, que são tecnologias basicamente consumidas como assinaturas mensais, elas acabam disponibilizando para o pequeno empreendedor o mesmo nível, e definitivamente o mesmo nível de tecnologia e de modernidade do que uma grande empresa com 100, 120, 200 mil funcionários tem. Então, as tecnologias como assinatura, né, mais conhecidas como nuvem ou como tecnologias como serviço, entregam um nível de modernidade que nunca existiu na história do Brasil e do mundo. Então, acho que não tem mais essa disparidade entre volume de investimento, né? Porque, na verdade, eu pago por mês e pela quantidade de consumo que eu faço. E, definitivamente, as empresas grandes têm um consumo elevado e pagam mais, as empresas pequenas têm uma necessidade mais reduzida e vão pagar adequado ao seu tamanho. Ou seja, o meu tamanho, o meu faturamento não justifica a falta de tecnologia. Não influencia mais. Já influenciou, mas não influencia mais. Nesse ponto, estão todas as empresas iguais, no sentido de capacidade de uso de tecnologia. Aproveitando aqui, pergunta do Wilton Edu, que está no nosso Instagram, e ele pergunta assim: gestores mais velhos têm maior resistência a esse tipo de rotina digital? Na realidade, isso não é nenhuma pergunta, é uma afirmação que ele está fazendo. A pergunta é: como mudar isso? Ponto 1. Ainda existe essa coisa do gestor mais velho realmente ter medo de utilizar a tecnologia? Olha, eu acho que tanto quanto pessoas mais novas têm medo de se adaptar a alguma tecnologia corporativa. Eu concordo que existe, mas não acho que é uma característica isolada de gestores mais velhos. Muito pelo contrário, a gente participa de alguns cenários onde empresas conseguem trazer gestores com mais experiência e realmente buscando modernidade, porque aquele gestor tem um interesse realmente em transformar a missão da empresa e a forma como as coisas acontecem. Então, não vejo o vínculo direto com idade, vejo um desafio independentemente da idade. É um desafio de alinhar a cultura com investimento em tecnologia para as coisas acontecerem mais rápido e de forma mais leve. Então, concordo, mas acredito que o desafio é um pouco maior e um pouco mais distribuído entre faixas etárias ou E perfis. como conscientizar essas pessoas que porventura tenham aí algum receio ou que não estejam querendo se adaptar às regras? Eu acredito que casos de sucesso dentro das empresas são muito interessantes para mostrar a realidade. Acho diferente do que buscar referências externas. Eu acho sempre pequenos ganhos, eles complementam e eles dão uma visão realmente das possibilidades. Então, o que nós vemos nas empresas hoje é uma cultura muito diferente de 5 ou 10 anos, onde eu buscava projetos super transformadores que levavam 2 ou 3 anos para acontecer. Hoje em dia nós vemos projetos, e aí é aquele modelo ágil de trabalho e de pensamento, onde a gente vai buscar um pequeno ganho em 15 dias, depois uma evolução num primeiro mês. Eu acredito que esse modelo gradativo pode ter uma resistência inicial, mas você mostrando tanto ganho e uma constância, normalmente as pessoas acabam abraçando essa missão e fazendo parte desse processo contínuo. Vocês têm esse estudo que mostra, por exemplo, em quantos por cento a gente pode melhorar a produtividade, tendo esse olhar especialmente na experiência do colaborador e na implantação correta das tecnologias à disposição? Com certeza. A gente executou no segundo semestre do ano passado um estudo com os nossos clientes, envolveu 25 clientes já com implementações maduras da nossa oferta de Digital Workplace. E os resultados foram bastante assustadores, mas positivos, né? Nos clientes antes da implementação, o retorno sobre investimento na plataforma que a gente é especializado era em média de 20%.
Então, aqui voltando ao tamanho do empreendedor, qualquer investimento que eu faça, seja na casa das dezenas de reais ou dos milhões, 20% de retorno definitivamente não é bom. E depois de 3 meses de utilização dessa cultura orientada a perfis, a realmente facilitar acesso à informação, etc., a gente conseguiu elevar esse nível de 20 para 75 a 95%. Então, aqui significa engajamento, né? Significa realmente mostrar valor para as pessoas. Acho que a geração atual de trabalho, independentemente de faixa etária, mas o modelo atual confia muito em resultado. Então, a gente mostrou que o engajamento das pessoas é resultado de um trabalho para que você realmente mostre uma produtividade. Olha, o seu dia de trabalho agora é mais fácil, o seu dia de trabalho agora é mais produtivo. Então, uma diferença de 20 para 75, para 85, 90% de engajamento mostra definitivamente que a gente conseguiu transformar culturas e realmente entregar a nossa missão. Aliás, você usou uma palavra-chave aí nesse processo, que é engajamento, porque historicamente aqui no mundo corporativo a gente ouve reclamações de gestores, de líderes, da dificuldade de engajar a sua equipe em determinados projetos, em determinados momentos da própria empresa. E você está se referindo que esse trabalho todo que se realiza atua exatamente sobre essa questão. Exato. Não se busca engajamento. Engajamento é resultado de um bom trabalho ou não. Eu acho que essa é a nossa grande missão. Definitivamente, entrega de tecnologia por tecnologia não tem engajamento, né? Gera 20%. Ou Uhum. seja, eu tenho, na verdade, mais resistência. Então, a gente acredita que entregar tecnologia é começar um jogo perdendo. Agora, entregar a tecnologia da melhor forma para cada público, aí é um jogo vencedor. E aí o engajamento é resultado, porque aí eu estou falando de impactar o dia a dia de trabalho de cada colaborador. E ninguém é contra até um dia a dia mais fácil, até as informações mais acessíveis, até o seu dia a dia facilitado. Ninguém nunca vai jogar contra isso. Hélio Sá, erros mais comuns quando se trabalha com o conceito de digital workplace. Acho que fazer projetos muito grandes que tocam a empresa inteira num primeiro momento, ou seja, a transformação ela deve acontecer em ciclos menores e ter uma cultura muito mais de continuidade do que um fator de Big Bang, né? Acredito que hoje o mundo muda constantemente e as empresas têm que se acostumar a mudar constantemente. É muito mais válido mudar 1% a cada semana, se for o caso, do que buscar uma transformação de 100% da empresa no primeiro mês ou no primeiro ciclo de digital workplace. Eu acho que esse é o fator chave. É a forma com que as coisas acontecem, são feitas. Deixa eu ver se você resolve um problema para mim aqui. Eu não tenho empresa, não sou dono de empresa nenhuma, mas eu trabalho, eu sou um prestador de serviço. Um prestador de serviço qualquer, ele usaria que ferramentas e que poderiam ajudá-lo a organizar a sua vida profissional? As ferramentas de gestão de tarefas, eu acho que são excelentes. E como eu comentei da disponibilidade de tecnologia, hoje as mesmas tecnologias que estão disponíveis para as empresas estão disponíveis até para os usuários individuais, ou seja, para famílias. Então, existem ofertas hoje que são definitivamente para melhorar o meu dia a dia, talvez com a minha família ou das minhas atividades. Então, um controle de tarefas aí tem várias, desde o Planner até outras, como Trello, e outras ferramentas mais conhecidas, acho que são ideais. Acho que elas acabam tirando aquele e-mail não estruturado. E como comunicação eficiente, todos nós estamos acostumados com o WhatsApp, mas tem algumas vindo bastante forte com conceitos de produtividade. A Microsoft tem uma chamada Kaizala, tem o WeChat com meios de pagamento, que é definitivamente uma tendência mundial de integrar a comunicação instantânea com meios de pagamento. Eu acredito que esses são os dois pontos chaves para pessoas físicas. Hélio Sá, muito obrigado pela sua gentileza de trazer parte do conhecimento que vocês desenvolveram na Impartec. Vocês fundaram a Impartec quando? Estamos no nosso 9º ano, indo No para o 9º 10º ano. Então são 9 anos, quase 10 anos de experiência nessa área que você traz para nós. Eu agradeço muito pelas suas informações. Até uma nova oportunidade. Obrigado mais uma vez pelo convite. Foi um grande prazer, uma grande honra participar aqui com vocês do Mundo Corporativo. E o nosso agradecimento também a todos vocês que participaram aqui do programa ao vivo, seja pelo Instagram, seja no nosso site, mandaram e-mails. Todos vocês, muito obrigado. Deixo sempre a lembrança de que você pode ajudar ainda mais e ajudar outras pessoas compartilhando o seu conhecimento.
Se você quiser, vá lá no LinkedIn, entre no nosso grupo de discussões Mundo Corporativo da CBN e lá você pode publicar seus artigos, pode publicar o seu conhecimento e, inclusive, mandar sugestões aqui para o programa. Vai ser sempre muito bem-vindo. O Hélio Sá é CEO e fundador da Impartech, uma consultoria, uma empresa que trabalha com consultoria e estratégia no campo do Digital Workplace, e foi o nosso entrevistado de hoje no Mundo Corporativo. Participaram também, colaboraram com a gente aqui neste programa, Guilherme Dogo, Rafael Furugem, Débora Gonçalves e a Isabela Ares, que está aqui conosco também. Muito obrigado, até o próximo capítulo.